eu queria assistir aqui com vocês um vídeo que o chat me recomendou aqui na nossa live, que é um vídeo do PH Santos. PH Santos, olha aí, a gente já viu muitos vídeos aqui do PH no canal, e ele fez um vídeo que tá dando um debatezinho, né? Labirinto dos streamings reacendeu a pirataria. E aí, vamos assistir então o que o PH Santos tem a dizer sobre isso. E o que você, né, que comprava jogo de PS2 na banca de jornal, também tem a dizer sobre isso. Vamos lá! Tenho certeza que não foi só eu. Eu e você acreditamos na ideia de que o stream reduziria a pirataria a muito pouco ou quase nada. Isso realmente estava acontecendo. Só que de 2020 pra cá a coisa começa a mudar. A pirataria tá de volta e consolidando-se em alguns nichos. É isso que eu vou tentar explicar ao longo desse vídeo aqui. Eu tive uma grata surpresa aqui em casa. Um dia eu passo pela sala e a minha companheira tá assistindo Doctor Who, né, os episódios que estão lá no Disney Plus. Não só assistindo, mas diferente de outras coisas que ela deixa na TV para preencher tempo enquanto faz crochê, ela deixa as linhas de lado e fica ali, ó, atenta, dedicada. Eu fiquei feliz. Eu vi um portal se abrindo, parei o que eu estava fazendo, sentei no sofá e comecei a destilar curiosidades. Ela ficou impactada, que é um personagem que vem desde a década de 60, que tiveram vários atores e atrizes. Falei do universo, do maravilhoso Blink, do Peter Capaldi, do episódio do Van Gogh, da Jodie Whittaker, dos Daleks, dos crossovers. Chegamos à conclusão: precisamos ver Doctor Who desde a volta em 2005 até hoje. Porra, nunca vi Doctor Who. É legal? Pô, eu admito que eu descobri essa série sem querer e nunca fui nessa. Nunca entrei nessa, nunca embarquei nessa. Ah, pirataria é um negócio que sempre existiu, né? É isso. Que na verdade nada mais é do que o acesso a um bem comercial por uma outra via, né? Se você parar pra pensar, até na origem, talvez, né? Não sei se eu tô dando uma canelada histórica, mas talvez na origem do termo, né? Já que era muito comum que corsários, que marinheiros, né, ali da Idade Moderna, desse momento de consolidação do capitalismo mercantil, atuavam nesse transporte, né, atuavam nessa interceptação de produtos para poder reavê-los e aí revendê-los, enfim. Doutor quem? Doctor Who. Doctor Who. Mas enfim, vamos continuar vendo. Só tem um porém. Como? O Doctor Who que tem no Disney Plus é menos de um quinto. Ah, o ator do... Qual que é o nome? Da série lá? Do Sex Education? Sex Education? Boa série, viu? Boa série, recomendo. Série bem legal. Quinto da franquia. Ora, um quinto. Mais que isso, né? De 2005 pra cá, a fase moderna do Doctor... Quer dizer, a primeira temporada de Sex Education foi boa. A primeira foi bem boa. A segunda foi ok. A terceira... Só tem 2 temporadas e alguns episódios especiais. Se você quiser ver tudo, é preciso apelar. Outro dia, terminando a mudança que fizemos, ela encontrou uma tarde, assim, um bibelozinho numa das caixas e colocou na estante da sala para decorar, bem do lado da TV. Eu entendo como quem coloca um lembrete na geladeira. Ou seja, para mim o cerco tá fechando. E eu não sei o que fazer. Quer dizer, eu sei. Eu trago essa história porque ela representa como a pirataria ressurgiu com força desde 2020. E o principal motivo, acredite, não é o preço dos serviços de streaming, embora isso também seja um fator importante, mas assim, tá longe de entrar no top 5, tá? Números mostram que em 2020 tivemos a maior baixa nas visitas a conteúdo pirata. Eu chamo conteúdo porque pode ser tanto sites quanto aplicativos ou até streamings piratas. Eu vou falar sobre isso. Segundo o relatório da Muso, consultoria responsável por coletar e divulgar os dados de acesso a sites de pirataria em nível global, em 2020 houve 130 bilhões de visitas a conteúdo de pirataria, a menor média histórica, a menor, disparado. Desde então esse número voltou a crescer e atingiu os 216 bilhões em 2024, mais conhecido como o ano passado. Os dados de 2025 a gente ainda não tem, tá? Todas as fontes de todas as afirmações que eu vou trazer aqui estão no primeiro comentário fixado. Não tô tirando nada da minha cabeça e quando eu tirar eu vou dizer, tá? Mas baseando-me nessas fontes, afirmo que o fator crucial para a persistência da pirataria é a fragmentação do conteúdo, ou seja, a indisponibilidade e a incerteza de encontrar todo o conteúdo desejado em um só lugar ou em poucos lugares. Olha aí, né, gente? O nome disso é monopólio, né? O nome disso é monopólio. Porque as empresas, elas vão comprando cada vez mais, elas vão aumentando, né, o seu leque de compras
dos direitos autorais, de transmissão, né, dos filmes, séries, desenhos e tudo mais, e vão disponibilizando somente aquilo que é interessante para elas ou que elas deixam armazenado. Então tem vários filmes que a Netflix comprou, várias obras importantes, clássicos e tal, né, filmes, etc, que estão no catálogo de streaming, mas estão ocultos, né? Tipo, eles pertencem a essas empresas, mas as empresas não colocam eles nas plataformas. Então isso faz com que você perca o acesso a essas obras, ao mesmo tempo em que essa lógica da indústria do entretenimento, né, como qualquer indústria capitalista, está se direcionando para a formação de um monopólio, esse poder, né, centralizado sobre esse controle desses direitos autorais, impossibilita que as pessoas acessem alternativas, o que é curioso, né? Tipo, porque você percebe o quão dialética é essa relação. Porque ao mesmo tempo em que você tem, na prática, uma maior disponibilidade dos filmes em estarem disponíveis nos catálogos porque as empresas compraram eles, essas mesmas empresas, sendo guiadas por interesses de lucratividade e guiadas por interesses editoriais do que elas querem transmitir, impedem o acesso das pessoas a esses filmes, né? E aí a gente pode falar de um impedimento de acesso tanto ligado ao preço, né, dos streamings, que eu acho que é um fator que talvez esteja aí, né, relacionado, mas que eu acho que tem mais a ver com a perda do poder de compra dos trabalhadores, como mesmo, né, para além da questão do preço, da questão de você, enfim, precisar acessar esses materiais por outras vias, o que fortalece os mecanismos de busca da caída do caminhão, né? É isso. É um mecanismo dialético porque representa esse movimento. Ao mesmo tempo que a empresa impede que aquele filme circule, né, mesmo agora ele tendo a maior possibilidade técnica de circular, a empresa não permite que ele circule, né? Porque a empresa, guiada por esses interesses de lucratividade, vai manter esse filme no catálogo, administrado sob o seu domínio, e ninguém nunca mais vai ver, né? E ninguém nunca mais vai saber, ninguém nunca mais vai poder ter acesso. E não que você precise ter acesso a todas as coisas para sempre, né? Como se, não sei o quê. Mas eu acho que é uma decisão muito arbitrária, né? Que fortalece os mecanismos de falsificação. Que fortalece os mecanismos de incentivo ao contrabando, à pirataria, né? Que na verdade nada mais é do que isso, né? Nada mais é do que isso. Esse relatório da Muso aponta que são 3 os pilares desse aumento da pirataria de 2020 para cá. Fragmentação do acesso ao conteúdo. Em segundo lugar, demanda contínua por formatos prioritariamente digitais. E terceiro lugar, as disparidades econômicas entre regiões, impactando, portanto, a adoção legal. Eu não vou debater esse último tema porque o vídeo ficaria muito complexo, eu teria que trazer muitos dados e eu acho que ele merece um vídeo só para ele. Então eu vou aos 2 assuntos principais aqui, tá? Eu comecei dizendo que em um dado momento a gente teve a ideia de que o streaming reuniria tudo em um só lugar, ou pelo menos em poucos lugares, mas essa promessa transformou-se em um grande labirinto de assinaturas. É comum que produções desapareçam de um catálogo para ressurgir em outro, ou até desapareçam totalmente, como no caso de Doctor Who. Precisamos de mais assinaturas para assistir aos mesmos programas e, em alguns casos, nem isso. Veja o... Pô, não, eu acho um negócio putaria, assim, desmedida, escalabrosa, né? Calma, calabreso. Você vê anúncio no Amazon Prime. Porra, você vê anúncio no bagulho que você paga. Pelo amor de Deus, não, isso daí é um negócio... Que, olha, pra mim é isso. Socialismo ou barbárie, gente. Socialismo ou barbárie. Vamos ter que escalpelar o cabeça de toranja do Jeff Bezos. Vamos ter que, mano, pegar aquele, né? Aquela saliência calva. Porque, velho, ver anúncio no Amazon Prime, ver anúncio na plataforma de streaming que você paga é loucura. É completa... Não, é loucura. Ter opção de aluguel. É isso, ter opção de alugar filme no Amazon Prime. Sabe onde dava pra alugar filme antes, gente? Na net. Vocês lembram? Na net. Lembra? Da Sky. Da TVA. Lembra dessa porra? Você alugava filme por lá. Tinha essa opção. E aí é isso. Você pagava ali o serviço, o provedor. O caralho da Netflix, do Amazon Prime, é a mesma merda. É a net. É a net. É a net. Não, rebobinar o VHS. Ninguém nunca mais vai ter essa sensação.
Mas aí também é nostalgia, né? A gente tem que tomar um certo cuidado. Presta atenção aqui. A gente tem que tomar um certo cuidado para essas nossas impressões sobre o passado não corroerem a nossa capacidade de análise, né? É importante isso. Porque a galera fica, antigamente era melhor, antigamente era melhor. Não é bem assim não, viu? Não é bem assim não. Isso aí, o nome disso que você tá sentindo é nostalgia. É carência. É a frieza da modernidade. Te falta um carinho. Te falta um chamego. Entendeu? Saudosismo. Entendeu? Saudosismo. Como é que era? Selo da UBV tinha União Brasileira de Vídeo. União Brasileira de Vídeo. O neoliberalismo nos tomou tudo. Nos tomou tudo. O selo da UBV na lombada e o holograma com o Mickey, o feiticeiro. Porra, tá maluco? O HBO Max, né, que nem tem o Westworld lá em seu catálogo. Eu não vou entrar no mérito se terminou bem ou ruim. Não é esse o ponto. Lost, por exemplo, todo mundo fala que terminou ruim, tão ruim quanto o Westworld, mas tá lá fazendo sucesso na Netflix. Não é esse o ponto. O caso de Yellowstone é mais curioso ainda. Outra coisa. Antigamente, você tinha que sentar a sua bundinha na cadeira do sofá, no assento do sofá. Se você quisesse ver uma série em sequência, meu amigo, minha amiga, era um por semana. Era um por semana. E assim, legal, a temporada 5 de Lost. Eu vi Lost com a minha mãe. Vi a Lost com a minha mãe no canal 34 da NET, canal AXN. Canal AXN, a gente via Lost de terça-feira à noite. Terça-feira, eu acho que era... Segunda era a reprise do episódio anterior e terça-feira era o episódio da semana. E meu amigo, quero ver mais. Foda-se. Entendeu? Não, uma vez por mês não. Aí vocês estão, acho que viajando. AXN. Não, é isso. Quero ir no banheiro. Foda-se. Dá pra pausar? Não dá. Não tinha nem essa função que hoje as TVs que passam canal fechado tem, né? Que você consegue pausar um pouquinho e voltar. Nem tinha isso. Era assim, quero ver. Foda-se. Vou perder. Foda-se. Não é? Olha como todo mundo tava bem da cabeça. Olha como todo mundo tava legal. Isso é nostalgia, entendeu? Isso é nostalgia. Achar que era tudo bem. Quando eu comecei a assistir a série, ela tava na Netflix. A partir de uma temporada específica, ela tava no Paramount Plus. E aí eu tive que assinar um serviço que eu não assinava para continuar vendo a série. Conversando sobre ela com um familiar, ele jurava de pé junto que tinha visto tudo de Yellowstone e daí descobriu que não tinha assistido nem a metade. Correu para assinar mais um streaming também. Enfim, são só alguns casos. Vocês podem citar vários outros nos comentários. Não quero perder tempo aqui com isso. O que esse relatório aponta... gente, tinha intervalo. Tô brincando. Olha aí, tá bom. Tinha intervalo. Você conseguia ir no banheiro na transmissão de Lost. Mas era isso. Era isso, entendeu? Tem que esperar a hora do banheiro. Tem que esperar o intervalo. Se não conseguisse esperar o intervalo, não... É isso. É que a maior fonte de pirataria de TV e filmes vem do streaming não licenciado, do streaming pirata. Não mais por download direto como era antigamente ou por torrent. Sabe aqueles apps ou sites que simulam um streaming oficial e juntam tudo num só lugar? Esse é o streaming não licenciado. Em 2023, eles representaram 96% do consumo pirata de TV e filmes. Teve uma caçada feroz entre 2023 e 2024, só que eles ainda respondem por mais ou menos 50% de todos os métodos de entrega de pirataria em 2024, ou seja, metade de todo o conteúdo pirata ainda provém desses agregadores. O que eles entregam, qualidade não é. Mexi só para fazer uma experiência, tá? Bicho difícil de mexer, enfim. Facilidade então não é, apesar de serem mais fáceis do que o torrent. Eles entregam, gente, a conveniência de encontrar tudo em um só lugar. Por isso eu afirmo que a fragmentação do conteúdo entre múltiplos serviços de streaming tem um papel significativo na decisão do usuário de manter ou não a sua assinatura ou de ir, né, para outros meios utilizar outras formas de consumir aquele conteúdo que ele quer tanto consumir. Falando de meios legais, o Prime Video começou a crescer muito quando criou o Prime Channels, que basicamente é a possibilidade de assinar outros streams por dentro dele. E aí você agrupa tudo num só lugar. O próprio Paramount Plus eu assino pelo Prime Video
por exemplo. Os seriados, diferente dos filmes, têm um mercado mais fragmentado, voltando a estar como antes do streaming e puxando essa busca por downloads muito para cima. Por exemplo, a música é hoje o segmento menos pirateado, porque a consolidação do modelo onde se encontra o máximo possível dentro de um serviço faz com que o assinante nem pense em tirar sua assinatura dali. O que eu quero dizer é que o Spotify tem monopólio, né? Monopólio torando. Em tudo que o YouTube Music tem e vice-versa. Tudo não, mas o suficiente para você nem notar a diferença. Em contrapartida, a televisão não tem isso. E aí continua, portanto, sendo a maior categoria aí dentro dos downloads ilegais. 44,6% de todo o tráfego pirata vem da televisão. Ela está acima de software, música, filmes, tudo. O mercado da música, ela forneceu um serviço disponível e conveniente, e isso fez a pirataria recuar consideravelmente, como o streaming de TV e filme prometia lá no começo, e não aconteceu. É uma parada, né? É a facilitação do acesso a esses bens culturais, que eu acho que é justamente isso. Quando a gente pensa em antigamente de como essa cultura ela era consumida, quando a galera precisava baixar torrent, pô, gravar CD, tá ligado? Gravar mídia física. Era um negócio que dava mais trabalho, né? Você precisava ter algum nível de proficiência, algum nível de conhecimento naquela área para poder saber gravar, né? Eu lembro que o meu padrinho me ensinou a gravar jogo de Nintendo Wii, né? Se eu baixasse jogo de Nintendo Wii. Se eu baixasse, entendeu? Se eu baixasse, ele teria me ensinado. Tá ligado? E era isso, você precisava fazer todo um procedimento pra poder gravar o DVD RW. Porra, DVD RW, aí tá maluco. CDR. Tá ligado? Então não era uma coisa mais fácil. Não era mais legal. Você precisava de um lugar pra tocar o aparelho, né? E aí, o desenvolvimento... Olha que legal, né? Olha que interessante. O desenvolvimento técnico, né? O desenvolvimento do acesso a essas produções, a essas informações, a essas mercadorias, né? No final das contas, se transformando cada vez mais nessa condição de mercadoria, se tornou muito mais fácil. Então, pô, você acessar um aplicativo e acessar ali as músicas é muito mais fácil do que você botar música no iPod, pô. É muito mais fácil do que você botar música no MP3. Ah, mas é rapidinho. Tudo bem, mas é mais fácil. É uma comodidade, não é? É uma comodidade. O Spotify ganhou esse lugar porque tinha essa comodidade, mas principalmente porque conseguiu construir o seu mercado via monopólio. Porque conseguiu construir uma dominação no setor, que é justamente o que o PH falou. Que tem as diferenças com outros serviços são tão pequenas e tão insignificantes que você nem lembra. Entendeu? Você nem lembra que outros serviços existem. Ou é pouco habitual, fica estranho, né? E como que você fez isso? Pagando miséria para artista, né? Para a grande maioria dos artistas que estão aí trabalhando, colocando dinheiro no Spotify e tal, já que o Spotify fica com uma fatia considerável, né, desse mecanismo, assim como outras plataformas, né? Eu acho que essa é a questão. O Spotify não são só malvadões, né? Eles fazem parte da lógica capitalista de uma maneira geral, dessa lógica econômica que produz isso. Aí o Spotify conseguiu ganhar esse recurso, esse montante, esse percentual, conseguiu jogar esse valor para muito baixo para construir um monopólio, e agora é isso. Um artista muito dificilmente um artista independente consegue lançar seu trabalho por outra plataforma que não o Spotify. Ou, enfim, né? Assim como outras plataformas tem por aí. Mas esse é o lance. Foi a comodidade, né? Esse modelo que é o produto da tecnologia, da digitalização, né? Dessa coisa da mídia se tornar cada vez mais, tecnológica, querendo ou não. Então, muito mais fácil. Mas uma tecnologia que serviu para poder garantir o controle e a produção de um serviço por um monopólio capitalista, não é? Que é aquilo que a gente entende, né, nesse desenvolvimento econômico. É aquela ideia. Você tem a tecnologia, você tem o desenvolvimento das forças produtivas, mas como os meios de produção não estão nas mãos de quem os produz, né, de quem trabalha neles, de quem se utiliza, da grande maioria que usufrui deles, esse desenvolvimento técnico fica
a critério e a desenvolvimento de quem quer lucrar com ele. Ou seja, mais tecnologia e mais controle. O segundo fator que o relatório aponta é que tem mais download naquilo onde o formato digital é dominante. Em outras palavras, quanto mais exclusivamente digital alguma coisa for, mais baixada ela será. Um filme que pode ser visto no cinema é menos baixado do que um filme lançado exclusivamente no digital, porque o sujeito pode, se quiser, assistir lá no cinema. Seriados não têm essa prerrogativa. Eles não têm hoje outra plataforma de lançamento senão o streaming. Ou você vê lá, ou você não vê ou baixa. Fechada. E aí, se para você ver precisa assinar um monte de streaming, a escolha fica um pouco mais facilitada, né? Digamos dessa maneira. Esses dois pontos deixam claro como a pirataria não é só uma questão de preço. Eu ainda vou abordar isso aqui nesse vídeo, tá? É também uma questão de preço. Mas fundamentalmente é uma resposta a um problema de serviço. A principal razão pela qual alguns utilizadores voltam a recorrer à pirataria está na sensação de escassez a partir dessa solução que prometia abundância. Sabe por que eu não coloco preço nessa balança? Porque, veja, mesmo os streams ficando mais caros e cheios de propagandas, eles ainda relatam crescimento. Os planos de assinatura da Netflix quase duplicaram ao longo de mais ou menos aí uma década. Nos Estados Unidos, de 2011 para 2024, o preço da assinatura padrão aumentou 94%. Nossa. No Brasil, assinar todas as principais plataformas na versão premium, 4K, sem anúncio, etc., em 2024, ultrapassou R$340 por mês, mais de 4 mil por ano. O consumidor brasileiro gasta em média 118 por mês em serviços digitais de assinatura, fora internet, fora os equipamentos, enfim. Né? Esse valor que internet é commodity, digamos assim. E mesmo assim, mesmo com o lançamento dos planos com anúncios... Mano, que loucura, né? Que loucura, porque ao mesmo tempo que você tem esse volume gigante de recurso que é gasto com serviço de streaming, um trabalhador brasileiro não consegue ir ao cinema. Você parar pra fazer a conta, né? Tipo, considerando final de semana. O ingresso inteiro tá o quê? Uns 40 conto? 50? Mano, faz tanto tempo que eu não vou no cinema de grande rede assim. Faz o quê? 50 conto? 60 conto? Sei lá, 40 conto? Aí você vai lá, o cara vai lá, ele e a boyzinha. Ele e o boyzinho. Ela e a boyzinha. Pô, se for 40 conto cada um, já é 80 pau, velho. É 80 pau. Aí é 80 pau, fora o transporte até lá. Porque aí, o boyzinho e a boyzinha vão precisar pegar o metrô, o trem, o Uber. Vai mais uns 15 conto aí, 20 conto. Vai uns 20 conto aí, vai, fácil, 20 conto. Já deu 100zão. Já deu 100zão. Já deu 100. Né? Considerando trajeto e de volta, já deu 100 conto. Aí você quer comprar pipoca, né? Porque você quer, né? Esse é o barulho de você tirando milho atrás do dente, né? Parece um castor. Aí você vai lá e quer comprar pipoca. A coquinha média que pesa 700 gramas. Aí você vai lá, pô, coquinha e a pipoca tá quanto? 50 conto? O kit duplo? É 150, mano. Deve dar uns 150. Eu tô pensando em cinema de grande rede, gente. Eu tô pensando em Cinemark, tá ligado? Cinema de rede. Ah, o cinema na minha cidade é R$15. Tá bom. Tô pensando em tendência. O brasileiro, se ele quiser assinar todos os serviços premium streaming motherfucker, ele vai gastar R$340 por mês. São mais de R$4.000 por ano. Pra ele ir ao cinema, ele vai gastar quase tanto dinheiro quanto, proporcionalmente mais, e não vai conseguir ter essa amplitude de catálogo. Ah, eu quero ir de novo, final de semana que vem, beleza, 280. Quero ir de novo, 420. Já ultrapassou. Então, olha que doideira, né? O quanto esse processo de exclusão do acesso das pessoas à cultura, à grande cultura de maneira barata, ou seja, com cinemas públicos, com espaços públicos de amostragem, enfim, né, com estruturas que possam passar e produzir esses filmes, faz com que as pessoas se tornem reféns dos serviços de streaming. Porque elas não vão ter como ir pro cinema, elas não vão ter como pegar transporte para ir até o cinema. Muitas pessoas não têm cinema nas suas cidades.
Não tem. Vale lembrar isso. O Brasil é um país que tem pouquíssimas salas de cinema. Pouquíssimas. E ela vai acabar precisando apelar para esse serviço. Mas aí que tá outro pulo do gato. Porque ela vai apelar para esse serviço, o serviço vai se tornar trilhardário, porque é isso, né? Tem milhões de pessoas no Brasil nessas condições. E os streamings vão limitando o acesso que essas pessoas vão ter a determinadas obras e referências. Para além, é claro, né, disso se representar, eu acho, também que é uma outra questão, que é um movimento de isolamento, né? As pessoas vão ficar cada um no seu quadrado, cada um na sua casa, assistindo um negócio para passar o tempo. Não tem a experiência de você compartilhar um filme, de você compartilhar o cinema, o espaço, etc. Não tem. Aí é mais uma questão desse isolamento. Pô, é verdade, ainda tem essa. No normal, o brasileiro gasta em média R$130. Pois é. É uma ida ao cinema. Olha como é importante fortalecer esses mecanismos de cultura. Fortalecer as instituições que preservam o cinema brasileiro, como a Cinemateca. Olha como isso é importante. Como é importante a gente ter essa proliferação, né? Esse investimento massivo em cultura. Porque senão a gente fica refém do monopólio estrangeiro, promove um tipo de divertimento que, na prática, isola as pessoas umas das outras e faz com que a gente seja refém, não só do monopólio cultural da transmissão, né, dos filmes e das obras, mas mesmo do serviço de tecnologia, né? Porque numa realidade dessa, como que uma empresa brasileira de streaming vai conseguir competir com isso? Como? Me fala aí depois. Mesmo com esses aumentos, os resultados financeiros da Netflix no primeiro semestre de 2025 apontam alta de 13% em faturamento em relação a 2024. Não à toa, Prime Video, antes o mais tranquilo em relação a preço, e todos os outros têm ou terão a versão com anúncio. É questão de tempo. Por isso que eu volto a insistir na questão da fragmentação. Se esses streams fossem suficientes como se vendia lá no começo, se tivesse tudo num só lugar, talvez o impacto fosse menor na volta da pirataria. Preço, de novo, cara, não parece ser um problema, como apontam aqui os resultados. Mas quero deixar claro, não. A pirataria não está vencendo o streaming, mas ao mesmo tempo que a pirataria realmente não está vencendo o streaming, dá para afirmar, e é isso que eu faço, que o streaming também não substituiu a pirataria como prometido antes de 2020. Porque não resolve o problema fundamental, né? Qual que é o problema fundamental? O problema fundamental não é só a unidade de distribuição, mas é a questão relacionada aos direitos autorais, aos direitos de transmissão. O grande problema é esse, é a questão da inacessibilidade desses meios de lazer e de cultura, porque quanto mais eles vão se transformando em mercadoria, quanto mais eles vão se aprofundando nessa relação, mais os conglomerados, né, os interessados, os proprietários privados dos meios de produção dessas mercadorias e desses instrumentos vão se utilizar de diversos recursos para aumentar sua lucratividade, para aumentar sua margem de lucro, para aumentar o quanto eles ganham com esse serviço. E você que se dane, né? Que você aí que não tem acesso a cinema, foda-se, entendeu? O problema fundamental é esse, o problema fundamental é de como garantir o acesso a esses recursos de maneira barata. Por que a galera pirateava jogo de Play 2? Por quê? Se pirateia jogo de Play 2? Porque é mais legal? Porque tem hype? Porque você faz uma capa aesthetics? Não, pô! Porque o quanto a empresa lá regularmente cobrava era muito caro e inacessível para a grande maioria das condições dos brasileiros. Quem baixava, tá voltando a baixar. E quem não baixava, se esses streams ilícitos que agrupam tudo continuarem, tenderão a ir para esse modelo quando não acharem o seu Dr. Who da vez. Embora tenha superado a TV a cabo, o streaming também herdou seus maiores defeitos: pacotes, fragmentação, exclusividade e muita burocracia. Se isso fazer as pessoas deixarem de assinar a TV, né, a TV a cabo, para baixar filmes e séries, por que não vai fazer a mesma coisa com os streams? Então, fica aí a luz amarela. Agora não é nenhum dado, tá? Sou eu falando, é opinião. Tanto tempo, 20 anos cobrindo TV e cinema, o que eu sinto que o público gosta genuinamente é da disponibilidade. Onde eu assisto, PH? Como que eu assisto, PH? Onde que tá disponível? Onde que tá passando?
Enquanto isso não for oferecido de maneira realmente fácil, Regulada, a pirataria vai continuar. Se eu fosse sujeito de apostas, eu apostaria os 4 pneus do meu carro, que eu troquei recentemente, tá? Eu apostaria os 4 pneus que, se tivesse um serviço de R$300 mensais que unificasse absolutamente tudo em resolução alta e sem propaganda, geraria um impacto absurdo nesses números da pirataria. Mas é aquela coisa. Não, Netflix, Disney Plus e outros reportam o crescimento. Então, a pirataria nem fede nem cheira tanto assim. Essa é a verdade. Você que vai buscar o relatório vai encontrar lá uma queda de pirataria de 2023 para 2024. Uma queda de mais ou menos 5%. E o relatório aponta que essa diminuição deve-se a 2 fatores que não necessariamente vão se repetir em 2025. Um desses fatores é a intensa campanha contra plataformas de streaming ilícitas, né? A caça a esses streams, essas grandes plataformas que unificam streamings que caíram do caminhão. Vários streams, e a escassez de grandes blockbusters do cinema. Então, a crise no cinema impacta os downloads lá, né, no geral, dos filmes piratas. Porra, real oficial, velho. Eu vejo as propagandas de filme que aparece pra mim na Amazon Prime, da Netflix, e nossa, me dá uma vontade de comer caco de vidro. Nossa, os negócios parecem ser horrível. Horrível, 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 horrível. Porque não se faz mais filmes como esse daqui, ó. Opa, esse aqui, ó. Galera, isso aqui é o puro estado da arte. É o puro estado da arte. Ron Burgundy, A Lenda do Âncora. Um filme sobre jornalismo e sobre compromisso com a verdade. Mano, Ron Burgundy é um filme que não se faz mais hoje em dia. Isso não é nostalgia. Sobre o primeiro ponto, é que mesmo com a intensa caçada aos sites legais, às TV Box, etc., a queda foi só de 5% nessa área. Sobre o segundo ponto, os blockbusters... Nacho Libre, Trovão Tropical, o melhor filme sobre guerra na Indochina é Trovão Tropical. Trovão Tropical. Com Ben Stiller, Tom Cruise, Matthew McConaughey, Robert Downey Jr., Jack Black e grande elenco. Isso era bom. Que diminuíram em 23 e 24, e isso levou a uma queda de 18% nos downloads dos filmes, implica dizer que os filmes voltando, esse número volta a crescer também. Então, quem puxa... Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Pega o inglês do pai. Para baixo essa queda é a música e o software. De fato, a TV, que a gente já entendeu aqui ser o fiel da balança no número total dos streams, teve queda de apenas 6,8%. Afirmo, portanto, que esses 5% de queda de 2023 para 2024 mostram que a pirataria ainda é uma opção plenamente aceita. Aguardemos os dados de 2025, mas afirmo, a pirataria está num platô, isto é, numa sequência. Ela atingiu um nível e assim, dá para dizer que para o seu nicho ela voltou. Agora tem um ponto, tá? Mesmo no auge, sei lá quanto tempo, a pirataria nunca foi tão dominante quanto parece. Para quem nasceu no digital ou pertence a essa geração híbrida, né, como a minha, que viveu o pré e o pós-internet, pós não, né, o durante internet, piratear... O pós é foda, hein, PH? Caralho, eu sei que a gente tá com sentimentos apocalípticos por aqui, mas peraí, calma aí. Sempre pareceu algo natural, algo fácil, enfim, acessível, digamos assim. Então... pela nossa bolha, parece algo totalmente normal. Incrível. Mas não é, tá? Mesmo vindo dessa geração híbrida, ainda assim, pra mim, baixar, seja lá o que for, é um território cinzento. Eu odeio. Imagina pra uma geração anterior. Nossa. A facilidade de acesso continuará a ser o fator mais relevante para a pessoa assinar ou não o streaming. Avanço de tecnologia. E o streaming realmente resolve isso tudo muito facilmente. O que dá para tirar dos dados é que a pirataria voltou a ser um fenômeno relevante, ainda que seja um fenômeno de nicho. Ela não explodiu a bolha, nem acredito que vai explodir um dia, nem no auge dela isso ocorreu. Contudo, dentro desse nicho, em vez de reduzir drasticamente com a ascensão e o domínio dos streams, ela voltou a crescer a partir de 2020. E as pequenas oscilações me permitem afirmar que, pelo menos, ela atingiu aí essa regularidade, essa linha sólida. O nicho dos pirateiros segue ativo. As bandeirinhas estão tremulando e os serviços de streaming não conseguiram convencê-los a abandonar esse hábito. A pirataria ela não nasceu por rebeldia, tá?
O número das pessoas que fazem isso por ideologia sempre vai ser ínfimo. Ela nasceu por frustração de não ter facilmente uma música, depois um software, depois uma série, um filme, e agora ela volta pela mesma frustração. O que me lembra que eu tenho que dar um jeito de maratonar Doctor Who com a minha companheira. O meu relacionamento está em jogo e eu preciso resolver isso. Eu não tô dizendo que eu vou baixar, eu tô dizendo que eu vou buscar o PH, hein? É isso aí. Um homem consciente do seu lugar na história. É exatamente isso. o Blu-ray e também ter que comprar um aparelho de Blu-ray, porque ainda vendem isso? E esse é o lance, né, gente? A questão é que a facilitação da tecnologia volta pro capitalismo, né, gente? Volta pro velho Marx, né? Cadê o cabeça de nós todos? Tá ali, ó. Eu não consigo... Aqui, ó. O cabecinha de nós todos aqui no fundo. Pra dizer o seguinte, né? Só pra eu poder ficar aqui, ó. Pra vocês verem melhor, ó. Dá pra ver ali? O homem? É essa coisa, né? O crescimento, né? O desenvolvimento da tecnologia não significa a emancipação humana de maneira direta. Claro que a galera prefere streaming porque é mais fácil de assistir, né? É mais prático. Que foi o que eu tinha falado. Gravar um CD, um DVD RW é um negócio chato, que demanda tempo, alguma técnica, né? Mas interessante, porque a tecnologia não vem acompanhada de um processo de facilitação de emancipação na linha geral. Por quê? Porque ela é controlada por um monopólio. Porque ela é controlada por uma iniciativa capitalista, cujo interesse é aumentar sua margem de lucro e aumentar a sua participação da sua fatia de mercado nesse cenário e, assim, conseguir consolidar o seu modelo de negócio. Então, é uma tecnologia que vai ser utilizada para ampliar a margem de lucro e, ao mesmo tempo, você acaba criando toda uma cadeia de precarização e de piora das condições concretas de trabalho, né? Porque você vai precisar fazer mais filmes, entregar mais coisas, você vai ter mais artistas independentes dependendo dessas plataformas, você vai ter esse mecanismo de concentração e de acumulação de poder econômico, que termina assim, né? Que aí, dialeticamente, faz com que a gente volte a falar de pirataria, né? Mas olha aí, para quem quiser saber, o canal é PH Santos. Obrigado por chegar até o final desse like. vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima oportunidade. Forte abraço em vocês e tchau. E cuidado que a Polícia Federal pode estar lendo os comentários, tá? Atenção, Polícia Federal. Atenção, Polícia Federal. Em nenhum momento eu sei do que as pessoas estão falando aqui no chat, tá? Eu não sei como me colocaram aqui. Eu não sei como me colocaram aqui. Tá? Em caso de investigação, ó, não sei quem são essas pessoas e não sei. Tchau. Cuidado com o que vocês postam. Não seja burro. Nem confesse crimes online. É paia.